Olá, amores, Núbia aqui com vocês. E hoje para a gente falar um pouco sobre as causas espirituais da ansiedade, né? O que está por trás de tudo isso. A ansiedade é só uma ponta do iceberg que leva para uma depressão, que leva para uma síndrome do pânico e tantas variantes. Bom, primeiro eu quero dizer que, além das causas espirituais e energéticas que estão por trás disso, não podemos esquecer, né, que passamos por um processo, né, que eu acredito que ainda não foi totalmente superado, né, de ondas de medo, de confinamento, as questões das picadinhas, né, e parece que a gente não pode falar muito sobre esses termos, usar alguns termos nos vídeos aqui do YouTube, porque o canal já dá uma censurada, mas enfim, toda essa onda de medo que assolou o mundo, essas mortes e todos esses processos que aconteceram, estar confinado, ter a nossa liberdade restringida, termos que ser forçados a nos submeter a algumas situações, tudo isso gerou quadros gigantescos de ansiedade e muitos outros fatores, né? Mas hoje, então, para falar que, além de tudo isso, que na verdade é um reflexo físico de uma realidade espiritual, né? Lembra aquela história da tábua de esmeralda, como é em cima e embaixo? Então vamos entender aqui um princípio básico. Se aqui embaixo, aqui na Terra, na fisicalidade, baixo, estava aquele caos, imagina o que estava acontecendo nesse em cima que a gente fala, que seriam esses bastidores da espiritualidade. Coisas que a gente nem pode imaginar, porque lá as coisas são mais sutis, acontece mais rápido. Aqui na matéria a gente tem ainda um processo mais lento de manifestação. Imagina nesse em cima, que seria esse plano energético espiritual. Acho que não dá nem pra gente imaginar o caos que é tudo isso e como que é tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão da ansiedade, o que a gente pode fazer para quem passa por esse processo, como controlar isso. Vamos entender um pouco primeiro o que é, e aí eu vou falar algumas coisas que você pode fazer para poder de repente curar, controlar essa situação, né? Vamos lá então falar um pouquinho sobre então o transtorno de ansiedade, que pode ser uma inquietude e uma infelicidade do espírito. As causas da ansiedade podem ser oriundas dessa ou de outras e de vidas anteriores, onde você traz situações que causaram algum dano emocional e que não foi solucionado lá na outra vida. Aí você traz para cá. Além disso, sintomas como que a ansiedade causa podem abrir brechas energéticas ruins. Você pode ficar vulnerável a ataques energéticos também. E muitas vezes os sintomas são também de uma mediunidade em desequilíbrio, ou ainda traumas de outras vidas que podem se repetir, trazendo uma memória energética de medo e angústia. Um quadro avançado de ansiedade leva à depressão. E alguns dos principais sintomas da ansiedade são o cansaço excessivo, a perda de memória também, né? Irritabilidade, que pode acontecer de repente do nada você fica irritado. Tem pessoas que têm palpitações, né? Então quando tem aquele ataque começa a ter palpitações. Dificuldade de se concentrar numa tarefa ou em alguma coisa. Uma inquietação constante, como eu falei lá no início, sabe? Aquela inquietude, a pessoa não se sente, não relaxa. As dores de cabeça também podem ser. Hematomas pelo corpo, aí já no nível já emocional maior, começa a aparecer aqueles roxos, né? E o que faz com que você caminhe então para uma depressão, que aí aumenta esses sintomas, a irritabilidade e a angústia fica maior, diminui a capacidade de sentir prazer e alegria nas coisas, você entra num estado de apatia e falta motivação para tudo, entra no negativismo, então é aquela pessoa pessimista, não acredita em mais nada, que as coisas possam dar certo, interpretação distorcida da realidade também, que você começa, né, a ter insônia, aí já começa a não dormir,
Dores também e outros sintomas físicos sem justificativa médica, ou seja, vai no médico e aí fisicamente, teoricamente, não tem um sintoma para aquilo. Então, isso é energético, né? E você pode cuidar disso como? Com meditação, com Ho'oponopono, com respirações conscientes, com a busca pelo autoconhecimento, com o uso da medicina dos florais e também, lógico, a medicina tradicional, porque a gente não pode esquecer dela, né? Ela tá aí, tem o seu papel, tem a sua função. E quando a gente está falando de cura de corpo físico, a medicina tradicional, ela que vai atuar nesse corpo físico, quando essas questões já estão manifestas no corpo físico, aí é a medicina tradicional. Onde entra um floral, uma meditação, essas coisas mais sutis, elas atuam no nosso corpo energético. Lembrando que a doença, primeiro ela vem no nosso corpo energético, e quando ela ganha uma força muito grande, ela começa então a pesar, a vibração, né, começa a densificar. E aí nisso ela vem para o nosso corpo físico. E quando chega no nosso corpo físico, a gente precisa de remédio, né? A gente precisa da medicina tradicional, dos remédios, e aí não tem muito como fazer. Mas o legal sempre é unir essas duas coisas. Medicina tradicional para cuidar do físico e a medicina energética, vibracional, vamos dizer assim, para cuidar do nosso corpo energético, do nosso corpo astral, emocional e tudo mais. Amores, na visão sistêmica, né, das constelações familiares, então, dentro da visão da sistêmica e das constelações, a ansiedade, ela está associada à falta do pai ou da mãe. Então, gera aquele vazio, aquela ânsia por ter o pai ou a mãe. Então, seria como se, de repente, você tivesse passado por algum processo traumático, onde faltou essa presença do pai ou faltou essa presença da mãe. Indo mais além, também dentro da visão sistêmica, às vezes você está representando alguma situação de um antepassado, que teve aí uma falta ou que passou por uma situação, e aí, como forma de honrar o seu sistema, você começa a trazer aqueles sintomas para você. Então, isso é assim que a constelação, né, a visão sistêmica, trata e olha para esses fatores, né, relativos à ansiedade, tudo aquilo que uma pessoa no sistema apresenta de problemática, né? Então, sempre vai buscar a resposta nos pais, primeiro, os avós, e aí depois a gente vai fazer olhar esse campo de todas as pessoas que vieram antes. Às vezes a gente está espelhando. Olha, é tão louco que às vezes a gente está espelhando uma pobreza, mesmo buscando prosperidade, só que a gente está honrando de forma inconsciente alguém que achava que ser pobre poderia levar para o reino dos céus, né? Tô metaforicamente, mas a gente sabe que essas crenças existem. Nossos antepassados, eles eram incumbidos às religiões, né? A entrar para uma crença, a acreditar em alguma coisa. Então, tudo isso a gente traz. Por isso, essas ferramentas de constelação, de Ho'oponopono, que eu tenho usado muito, tenho pesquisado muito, usado muita ferramenta de Ho'oponopono. Acho que já deu para ver que tem bastante coisa aqui no canal. Eu tenho percebido que elas são muito eficazes. Então, são ferramentas simples e muito eficientes nesse processo de cura e de limpeza de memória que a gente já traz incutido em nosso DNA, já é herança. Nasceu, já temos essa herança já aí, ó, já impregnada em nós. Então, é um trabalho, né, de quem busca esse processo de autoconhecimento e evolução e limpando e tirando essas amarras de si para que possa gerar aí no futuro outros descendentes libertos, né, daquelas amarras que vêm de antigamente. Bom, amores, a ansiedade, ela tem, então, esses olhares, ela tem esses contextos, ela tem também os processos da nossa vida atual. Coisas que a gente passa na infância, coisas que os nãos que a gente recebeu,
ou as situações que nós tivemos que enfrentar, ou às vezes muito cedo, uma criança que tem uma responsabilidade precoce por questões de família, ou passa por processos de bullying na escola, e hoje em dia tudo isso faz parte do nosso processo, né? Acaba que não tem como a gente ficar meio que muito imune a tudo isso, né? Então a ansiedade não necessariamente ela pode ser de outros tempos, que veio como já falamos. Pode ser sim, mas nem sempre é só isso. Pode ser dessa vida mesmo, das coisas da infância, das situações que passou na infância, com os pais, na escola e todo esse processo. E aí a gente vai lidando com aquilo, a gente não trabalha esses aspectos em nós, e aí vai crescendo como adultos com essas coisas não resolvidas, e aí chega uma hora que tudo isso vai somatizando em nós, e aí tem uma hora que precisa parar para olhar. Bom, isso aqui foi para a gente falar um pouco sobre isso, para que eu pudesse dar dicas para quem tem dúvida e entender de onde que pode vir tudo isso. O importante é saber que se você tem esses sintomas, é legal você buscar esses meios todos que falei aí como uma forma de cura e não aceitar simplesmente ir passando por todos esses desconfortos que essa situação causa. Então, buscar olhar para tudo isso e se curar. O autoconhecimento ajuda muito, é muito importante. Tudo isso que falei, essas ferramentas que falei aqui, você pode buscar como um auxílio para trazer equilíbrio para a sua vida, porque todos nós merecemos ter uma vida plena e feliz, isso é fato. O que é dito diferente disso está fora, são comandos negativos de controle, e a gente já sabe que todos somos partes do todo, centelhas divinas, estamos todos aqui para experienciar uma vida humana com amor, com alegria, com equilíbrio, com tudo aquilo que faça sentido para nós e traz alegria para o nosso coração. Tá bom, meus amores? Beijos para vocês e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então, curte, compartilha, comenta aí comigo se você quer saber um pouco mais ou ficou com dúvida de alguma coisa, tá bom? Beijos de luz e até a próxima!